Boa noite a todos, vamos para mais um vídeo. O nome do nosso vídeo de hoje é Desvendando o Enigma do Terceiro Dia. Boa noite. Começando o vídeo, eu vou fazer uma leitura de um versículo. Vou derrubar esse santuário e o levantarei ao terceiro dia. Bom, a maioria lendo essa passagem, logo vem na mente, né, a morte e a ressurreição de Cristo, né, ao terceiro dia. Ou seja, que ele morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas não é este o significado fácil e literal assim. Pois, segundo os evangelhos, Jesus foi morto em uma sexta-feira, né, à tarde, e ressuscitou no domingo. Isso não daria de modo algum 3 dias, né? Então não seria uma ressurreição ao terceiro dia. Além do mais, não temos um codex confiável sobre a ressurreição. O livro de Marcos, o mais velho dos 3 sinóticos, só vai até Marcos capítulo 16, versículo 8, até o sepultamento de Jesus. E não há uma fala da sua ressurreição. O livro de Lucas, ele vai além, e esse sim, de uma maneira enganosa, fala de um Jesus ressurreto. Porém, né, se a gente examinar, esse Jesus tem ossos e carnes. E com esse corpo, né, ele atravessa paredes, né? Como é que poderia um corpo de carne e osso realmente atravessar as paredes? É uma pergunta bem interessante. E o pior desse corpo ressurreto inventado pela ortodoxia, ele vai ascender ao céu com esse corpo. Se diz até que nós veremos lá no céu, né, suas chagas, né, suas marcas na fronte, né, e seu peito transpassado pela lança. Tudo isso contrariando o que Paulo nos salientou, né, e orientou, que ele diz que nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Ou seja, que nenhum ser humano, né, de carne e osso pode entrar no céu, porque lá é uma esfera espiritual, né? Existe um evangelho muito interessante que muita gente não tem o conhecimento, é o evangelho de Pedro. Lá ele ouve as mulheres falarem que Jesus ressuscitou, mas ele e nem os demais discípulos não acreditaram, né, no que as mulheres falaram, que Cristo tinha ressuscitado. Então eles voltaram a pescar. E assim termina seu evangelho, o evangelho de Pedro. Os escritos gnósticos também dizem que Jesus desceu do céu com um corpo com aparência humana. Ele é um espírito vivificante, porém, ele tinha uma aparência humana. E nesse mesmo corpo, ele ascende aos céus sem sofrer a morte física, né? Então, nós acreditamos que quem morreu na cruz não foi um ser humano com carne e osso, com aparência somente de Cressos, tá? E nos escritos gnósticos deixam bastante claro que ele não sofreu morte física nenhuma, ele só sofreu talvez a morte na aparência, ou seja, alguém morreu com a sua aparência. Paulo falou que nós somos uma tricotomia. Ele diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Notem 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Então, esse número 3 é bastante significativo para a gente. Assim como existia na história do Velho Testamento 3 tipos de homem, né? Caim, Abel e Sete. Cada um desses daí do Velho Testamento, Caim, Abel e Sete, representa um tipo de homem, um ser movido pela carne, o outro pela alma e o outro pelo espírito. Bom, eu vou colocar algumas referências, não vou ler todas, né? Mas nós temos bastante essa fala, né, do terceiro dia, está no nosso canal. São João 2,18, Mateus 26,61, Marcos 14,58. Então, Cristo disse, vou derrubar esse santuário, esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. Então, para a gente, vamos prestar bastante atenção. Essa palavra 3, esse número, tem bastante significado no mundo espiritual e na nossa explicação do enigma, né, do terceiro dia. Bom, segundo os gnósticos da escola de Valentim, eu deixo frisar bem, da escola de Valentim, existem 3 princípios, tá? Existe um primeiro princípio, um Deus mau, que é o diabo, que é um espírito mau, semelhante a um Deus. Ele é o governante da terra. Existe o segundo princípio, que é o Deus justo, né? O Jeová Yadabolt, o Demiurgo.
ele é um ser psíquico, né? Carne, com sentimentos e emoções. E existe o terceiro, que é o Deus bom, que é um ser espiritual, é o Deus incognoscível, aquele a quem Cristo veio nos revelar, que não está no Velho Testamento, não é o Deus do Velho Testamento, é um Deus superior do oitavo céu, né? Um Deus incognoscível que Cristo realmente veio nos revelar. Voltando então para aquela explicação, né, dos três tipos de homens, existe o carnal, o psíquico e o espiritual. O psíquico a gente pode pôr aqui o homem material, né? O homem composto de alma e corpo. Cristo, ele diz várias vezes sobre os três tipos de homens. Vou citar uma passagem, porque ele diz que há eunucos no plural, que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens, há eunucos que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Mateus 19, 12. Então, sintetizando, diz assim, existem aí três tipos, também simbolizados pelos eunucos, existem três tipos de eunucos que simbolizam também os três tipos de pessoas. Os eunucos que nasceram do ventre da mãe são os carnais. Os eunucos que foram castrados pelo homem são os psíquicos. E os eunucos que, feitos pelo amor ao reino do céu, são os espirituais. Jesus disse: há três medidas de farinhas. Essas três medidas de farinhas são os três tipos de homem: o carnal, o psíquico e o espiritual. E Jesus é o fermento. Então é bom você ficar sintonizado e acostumar com esses termos: carnal, psíquico e espiritual. Então, Cristo ele continua dizendo sobre esses três tipos de homens nas suas parábolas. O carnal, o Senhor disse, seguir-te-ei, né, para onde quer que tu fores. Esse é o carnal falando para o Senhor que ele seguiria ele onde quer que ele fosse. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça. O psíquico disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. Esse daí é o psíquico, que pensa bastante nas coisas materiais, né? Então as coisas materiais impedem dele realmente se jogar, né, para o reino dos céus. E o terceiro espiritual disse a outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe observou: deixe os mortos a enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino dos céus. Esse é realmente o espiritual, que tem que deixar o mundo de lado, né? Que os mortos enterrem seus mortos. Vai e prega o reino dos céus, né? Então, Crestos, né? Ele exemplifica esses três tipos de homens, né? Carnal, psíquico e o espiritual. Jesus também fala, Cristo também fala das três sementes e das sementes que caíram naqueles três tipos de terra, né? Bom, há o tipo de terra do meio do caminho, que a semente justamente não teve profundidade nenhuma, e veio lá os pardais, as aves do céu, e comeram a semente, né? Que é justamente essa semente aí, esses pardais simbolizam no diabo. Isso aí realmente são os carnais, né? Que não deram importância nenhuma à pregação do reino dos céus. E existe também os psíquicos, né? Que são aquela terra no meio da estrada, né? Que ela começa a crescer, mas as árvores daninhas, os espinheiros, começam a afetar a árvore, né? E ela começa a sentir, né? Começa a sentir aqueles espinhos, aqueles dificuldades, né? Algumas delas conseguem realmente vencer esses obstáculos, mas algumas dessas realmente ficam no meio do caminho, né? E existe a terra boa, que dá 30, 60 e 100%, né? E o semeador sempre é Cristo, né? Então a gente sempre precisa estar na nossa mente
em qual situação a gente está, né? Se a gente é um carnal, se a gente é um psíquico ou se a gente é um espiritual. Bom, o apóstolo Paulo também fala dos três tipos de homens, né? O homem carnal, ele não pode agradar a Deus, né? As suas atitudes são totalmente contrárias o que Cristo veio pregar aqui. O psíquico é um homem natural que não recebe as coisas do Espírito, ele duvida das coisas do Espírito. A mente dele sempre fica balançada entre o espiritual e o psíquico. Ele sabe que tem que ser espiritual, mas o materialismo muitas das vezes não deixa ele prosperar, né? E isso daí é mais ou menos ou se hoje, né, nós podemos dizer que a população mundial está entre o carnal e o psíquico, né? E o espiritual é aquele que examina todas as coisas que são realmente as pessoas raras nesse mundo, né? Que eu até acredito que todos os espirituais foram tirados desse mundo, né? Mas isso é um conceito meu, de tão raro, de tão especial que são os seres espirituais, né? Eles são totalmente diferentes dos psíquicos e dos carnais, né? Bom, há uma teoria que todos voltam à sua origem, né? O homem carnal, na sua morte, ele volta para quem? Quem que é justamente o Deus do mal, o Deus da carne, é justamente o diabo. Então, esse carnal, na hora da sua morte, a sua alma não prospera. Ela não sai desse mundo. Ele fica aqui na Terra. Acredito que, dependendo da situação, ele vai ter até um castigo no inferno. E depois a sua alma, ou ela é transmigrada para um animal, ou talvez até reencarnar numa situação bastante difícil, num corpo paralítico, defeituoso, ou num lugar realmente que o homem seja um escravo, né? Alguma coisa desse tipo. E agora, o espiritual é justamente aquele que Cristo veio buscar. Ele veio buscar e os levou para o pré-Roma. Como ele disse, eu levei cativo o cativeiro, né? Então, toda a vinda de Crestos foi justamente para salvar os espirituais. Crestos, ele veio para salvar os eleitos, os chamados das cartas de Paulo, os de Deus no Evangelho de João e os eleitos no Evangelho de Maria Madalena. Vou ler um versículo do Evangelho de Maria Madalena. Maria disse: ninguém encontra o Senhor senão aqueles a quem o Senhor se revela, porque o Senhor procura o seu e veio para os eleitos. Então, quando Jesus disse: derrubarei esse templo, ele fala da sua saída do reino material. Derrubarei esse templo. Desfarei esse templo, essa aparência que eu tenho humana. E o terceiro dia levantarei. Quem que é o terceiro dia? Vou ressaltar. Qual é o terceiro tipo de pessoa? Existe o carnal espiritual, ou o carnal psíquico e espiritual. Quem é o terceiro tipo? É o espiritual. Então ele falou: derrubarei esse templo e o terceiro dia levantarei, levarei comigo. Então o terceiro dia simboliza o terceiro tipo de homem. É justamente o que Cristo veio buscar. Paulo disse: se os primeiros frutos foram santos, que são os espirituais, o caroço, que é a gente, também é santo. Ou seja, os primeiros frutos significam os espirituais, o caroço significa nós mesmos. A igreja doente, cujo caroço diz que criou e recebeu em si mesmo, já que ele próprio é o fermento. Então, Cristo, ele levou os espirituais, mas ele deu para nós também um escape, para os psíquicos. Ele falou assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, que ficará convosco eternamente. Então, nós somos a igreja, não somos espirituais, nós somos os psíquicos, né? Realmente arrependidos, né? E se nós assim perseverarmos, né, nas boas ações, nas boas condutas, né, nós teremos também um lugar, não no pré-Roma, onde estão os espirituais, mas sim no paraíso.
que é o lugar intermediário, que está 1000 vezes, bilhões de vezes melhor do que esse mundo material que nós estamos aqui, esse inferno, né? Então, para nós, resta um consolo, né? O consolo de poder ir para o paraíso. Boa noite a todos.